Olá, eu sou Darcy Bizan e você está no Tu Porém Podcast. O podcast literário dos Adventistas do 15. Episódio 16, capítulo 15, o julgamento de Cristo. Nos últimos dias, as pessoas serão facilmente influenciáveis, se deixando levar pela voz da multidão. Tu, porém, permaneça firme nos preceitos ensinados por Jesus, não negue a sã doutrina, seja firme em teus caminhos. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos irmãos do 15. Como vocês estão? Estamos aqui reunidos para mais um podcast literário, o nosso querido Tu Porém. E como os irmãos bem sabem, eu não estou aqui sozinha, eu estou com a linda, maravilhosa Duda. E aí, Duda, como você está? Oi, Paulinha, eu tô bem, obrigada por perguntar. Mais esse episódio do podcast, eu tô aqui com pessoas muito especiais e uma delas é o Alex. E aí, Alex, como é que você tá? Oi, Duda, tudo bem? Eu tô bem também, muito obrigado por perguntar. Mais um episódio, estamos aqui. Peço que os irmãos possam compartilhar para outras pessoas e continue ouvindo, porque é uma coisa muito importante para nós como os cristãos. E hoje eu tô aqui também com a Fernanda. Como você tá, Fê? Eu tô bem, obrigada por perguntar. Eu gosto do Alex porque o Alex, ele é o nosso comunicador mesmo. Ele fica, compartilha episódio. A gente sempre que é esquece. Host, esquece isso. Obrigada, Alex, por lembrar. E é sempre bom lembrar. Mas é muito bom estar com vocês aqui em mais um podcast. Nesse capítulo que é tenso. É bem tenso. Mas vai ser bom estar aqui comentando. E os irmãos sabem, eu não estou aqui sozinha também. Estou ao meu lado, do meu lado esquerdo, para ser mais exata, estará a minha irmã Paulinha. Então, bora começar esse podcast. Então, bora lá, irmãos, bora começar esse episódio. Bom, irmãos, vamos começar então a estudar o nosso capítulo 15, o julgamento de Cristo. E hoje já é dia 16 de dezembro e quanta coisa a gente já estudou, quanta coisa a gente já aprendeu. E como a Fê falou, esse capítulo, ele é um pouco tenso, eu achei. O episódio de ontem, né, também foi tenso, que foi como eu posso dizer, a prisão, né? A prisão de Jesus foi difícil. A gente também estudou um pouco a parte do julgamento, vamos dizer, religioso de Jesus, né? Porque ele foi levado para Anás e Caifás. E hoje nós vamos ver o julgamento civil, como é que foi, né? Que Jesus ele vai ser levado para Pilatos e depois para Herodes e depois ele volta para Pilatos. Então, Fê, conta pra gente, o que você tirou desse capítulo? Num primeiro momento, um ponto que eu achei interessante é que os sacerdotes, depois, né, de ter todo aquele julgamento, né, com Anás e Caifás, eles levaram para Pilatos. E eles não quiseram entrar na sala de julgamento porque, de acordo com as leis cerimoniais, esse ato os tornava imundos e os excluía da participação da Páscoa. Eu achei isso engraçado, porque Jesus era a maior representação da Páscoa ali, o próprio cordeiro que ia morrer, e eles não aceitaram. Mas um ponto também que eu achei interessante a gente não pode entrar aqui na sala de Pilatos porque a gente vai ficar impuro, mas matar um homem, acusar um homem, tá suave, tá tranquilo. Sem ele ter culpa nem nada, tá de boas. Então eu achei essa controvérsia interessante, né? Porque a gente vê aí que os sacerdotes realmente eles só se preocupavam com fatores externos, né? Então eles queriam que as pessoas vissem o quanto que eles eram santos e bons, porque eles não iam se misturar com a corrupção ali de Pilatos e tudo mais. Mas o coração deles era
o coração deles foi completamente tomado pelo mal. E eles estavam ali pra culpar alguém inocente. Então, nesse primeiro momento, assim, é o que mais me chama a atenção. Porque, gente, é a hipocrisia, né? Então, é complicado. E pra mim, o começo desse episódio é interessante, né? Porque teve essa parte do julgamento que a Fernanda tava falando, referente a Jesus Cristo. Só que teve também um diálogo entre Jesus e Pilatos nisso aí. Porque Pilatos realmente, de tudo que eles estavam falando sobre Jesus, ele olhou pra esse homem e falou: não, esse homem é puro, justo, e não vejo nada mal nele. E ele começou a questionar ele pra tentar tirar alguma coisa de Jesus, parecia. Até porque tem uma parte que ele diz lá: tu és o rei dos judeus? Aí Jesus respondeu: tu o dizes. Então, tipo, você diz, pô, você acha que eu sou realmente filho de Deus? Você acha que eu sou Deus? Então tu me diz aí. Ele jogou um tapa, vamos dizer assim, na cara assim dele. E eu fiquei, caramba. Ele ficou entre paredes, assim, porque tinha um povo do lado tava querendo acabar com a vida de Jesus e ele querendo fazer o lado certo. Mas como a pressão influenciava muito ele acabou. Mais pra frente a gente vai comentar o que ele fez, né? E é isso. O que você acha, Duda? Seguindo essa linha de raciocínio sobre hipocrisia, eu tirei uma conclusão de que os mestres da lei, os líderes religiosos, eles estavam acusando Jesus porque eles achavam que Jesus tinha blasfemado, tinha feito alguma coisa errada ali segundo a lei, só que ao mesmo tempo é como se eles tivessem apoiado o Império Romano. Porque tem uma parte que tá é o verso 12 do capítulo 19 do livro de João. E lá no finalzinho tá falando assim: qualquer um que afirma ser rei se opõe a César. Aí eu fiquei pensando nisso. Eles colocaram César como uma posição de autoridade que ele não tinha. Porque, ele era só um homem qualquer. E eles, pra mim, é como se eles tivessem idolatrado César. Então, eles achavam que eram santos porque eles estavam seguindo, entre aspas, a lei de Moisés em condenar uma pessoa por ela ter supostamente blasfemado, que ele não blasfemou, mas ao mesmo tempo eles apoiavam o Império Romano nessa parte e... sei lá, eu achei isso muito, muito estranho. É que nessa parte, Duda, eles estavam agindo por conveniência, porque César era o imperador. Então, eles estavam querendo acusar Jesus de algo político. Porque o que acontece? O judeu, ele não tinha poder de ter de dar sentença de morte pros outros, né? Quem tinha que dar sentença de morte eram os romanos. E se eles chegassem ali, né, para Pilatos, apresentando um argumento religioso, não ia adiantar de nada, porque os romanos não iriam atendê-los. Então eles jogam esse jogo político falando que Jesus estava querendo tomar o lugar de César para eles conseguirem apoio político. E Ellen White coloca no livro que tanto os líderes religiosos, né, os sacerdotes e os líderes religiosos, e alguns do povo que estavam ali fazendo bagunça, né, eles estavam enraivecidos, eles estavam furiosos. E eu fiquei pensando nos tempos atuais, quantas vezes a gente não vê esse efeito manada, né, que chamam, que as pessoas às vezes ficam enfurecidas, elas nem sabem o porquê que elas estão enfurecidas, e elas se juntam num bando e começam, sei lá, a depredar prédios públicos, a fazer acusações assim, sem pé nem cabeça. Na internet, no Instagram, Twitter, YouTube, a gente tem a cultura do cancelamento, que
acontece alguma coisa, você é contra uma pessoa e junta um monte de gente pra atacar aquela pessoa, pra fazer com que essa pessoa, sei lá, pague por algo às vezes que ela nem cometeu. Enfim, e eu fiz um paralelo com os dias de hoje, que tem aquele ditado, né? Que a voz de povo é a voz de Deus. E não. A voz do povo não é a voz de Deus. Porque o ser humano, quando ele tá em grupo, ele se contagia de um jeito, ele se deixa levar de uma forma, principalmente nessas situações de maior adrenalina, né? De fúria, de raiva, se deixa levar por coisas que eles sequer entendem, sequer sabem. Quantas e quantas coisas na internet a gente lê das pessoas se achando cientistas políticos, se achando psicólogos, se achando médicos e discutindo ali sem ter base alguma. A pessoa fala das vozes da cabeça dela, a fonte é as vozes da cabeça dela. Então, achei interessante isso e achei que a gente pode levar isso como um alerta para nós, como cristãos, não nos comportarmos dessa forma, não seguirmos o que a multidão diz, mas sempre refletir o que Deus diz, e sempre tentar estudar, sempre tentar aprender, ler bastante, para a gente conseguir diferenciar o que é real, o que é verdadeiro, do que é mentira, né? E tudo isso já acontecia há muito tempo, como a gente viu aqui, né, no julgamento de Jesus, mas isso, até esse questionamento da verdade, alguns, acho que são filósofos e sociólogos, que eles chamam da era da pós-verdade, né, que as pessoas não querem, você tá mostrando a verdade na cara delas, você tá mostrando fatos, você mostra às vezes foto, você mostra vídeo, você pode mostrar o que for, a pessoa não enxerga que ela está errada. E era isso que aconteceu aqui, porque em dado momento Pilatos vai falar para eles que não vê culpa nenhuma em Jesus, e mesmo assim eles continuam enfurecidos, com muita raiva, gritando e dizendo que querem a condenação de Jesus. E isso é extremamente triste. Eu queria voltar um pouquinho na conversa que ele teve com Pilatos. Pra mim foi muito importante, né? Que eu tinha comentado que, né, ele tinha perguntado se ele era o rei dos judeus, e ele disse, tu vos diz, que Jesus foi que disse, né? Aí ele, vem a ti mesmo esta pergunta, ou disseste outros ao meu respeito? Então, foi de ti mesmo, Jesus estava falando para ele, veio de você mesmo essa pergunta, porque pelo visto você não me conhece. Então, você tá indo pela voz do povo, não quer dizer que você conhece. E muitas vezes a gente vê dessa forma Jesus, ou mesmo uma pessoa. As pessoas falam de você da outra pessoa, mesmo você não conhecendo ela, e você já tem uma má impressão, vamos dizer assim, sem ter o papo com a pessoa ou conversar com ela. Às vezes a gente se coloca nesse lugar como o Pilatos colocou, né? Se impõe e fala, pô, aquela pessoa é mal, a pessoa é desse jeito e tal lá. Só que na verdade ela não é, porque você não conhece ela. E é a mesma coisa que a gente faz com Jesus. Às vezes a gente não conhece Jesus e julga ele de uma forma diferente, sendo que a gente não procura saber quem é Jesus. Eu acho que continuando o que o Alex estava comentando também, isso de Pilatos, né? A própria Ellen White traz que foi uma oportunidade de Pilatos de poder conhecer a respeito do evangelho, né? Que parecia meio que ele estava aberto a isso, ele via, não faz sentido, esse homem não é culpado, o que está acontecendo? E até comenta que ele se surpreendeu com um contraste, né? Que o povo estava muito raivoso, estava muito irritado, a gente tem que matar Jesus e não sei o quê, e Jesus estava tranquilaço, Jesus estava, mais um dia aqui, assim, ele estava aparentando estar calmo, ele não estava preocupado em se defender, ele não estava preocupado em sair dali, a gente sabe o porquê, né, mas para uma pessoa que não sabe, né, ele teve ali um momento, a oportunidade de conhecer melhor sobre Jesus, e eles até têm um debate que eu acho um debate filosófico sobre o que é a verdade. A Paulinha traz aqui a questão da pós-verdade, né, atualmente,
morte. E Jesus fala que todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aí Pilatos, ele até termina com um questionamento: o que é a verdade, né? E ele sai, tipo, Pilatos, a verdade estava na sua frente. O caminho, a verdade e a vida, como o próprio Cristo disse, estava na sua frente. E Pilatos teve essas oportunidades ali de, sei lá, de poder virar a chavinha, de poder compreender melhor, né, conhecer melhor a Jesus Cristo, só que a gente sabe, infelizmente, ele acaba não se aprofundando nisso, acaba indo mais pro lado do poder, né, porque ele estava numa situação de poder, situação de status, o povo estava pressionando, enfim, então ele acaba não conhecendo muito essa verdade de maneira mais profunda. Falando sobre isso, da questão que a Fê tinha comentado, ele tinha falado sobre a questão dos reinos, né? Que ele falou assim: se meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então, Jesus, meu reino não é daqui, cara. E isso aqui é passageiro. Ele, principalmente, vamos dizer assim, Jesus estava pregando para ele referente a tudo que ele estava tentando tirar de Jesus. Então, toda a pergunta que ele soltava, Deus dava de volta para ele com uma dúvida. E o Espírito Santo sempre ficava ali tentando abrir a mente dele. Já para encerrar, irmãos, eu quero fazer um comentário um tanto delicado, que eu não tenho tempo de explanar aqui, também não tenho capacidade intelectual para explanar, mas para os irmãos que quiserem saber mais sobre o assunto, eu tenho um curso para indicar do Dr. Reinaldo Siqueira, que ele é diretor da Faculdade de Teologia do UNASP. É um curso que ele fez em 2021, está disponível no YouTube, que é sobre antissemitismo. Então, os irmãos, aqueles que tiverem interesse, se quiser me procurar depois para pedir o link, eu passo o link, tá no YouTube, é só clicar e assistir. Uma outra indicação de conteúdo eu tenho, que é de um podcast da CPB, a Casa Publicadora Brasileira, que é o podcast da Revista Adventista, o episódio do dia 23 de dezembro de 2021, que é As Raízes Judaicas do Cristianismo. Esse podcast também é muito interessante, muito importante, que os irmãos, aqueles que tiverem interesse, né, possam ouvir também. Ele está disponível no site da Revista Novo Tempo. Revista Novo Tempo não, irmãos. Revista Adventista. Está disponível no site da Revista Adventista e está disponível no Spotify, Deezer, né, para quem usa essas plataformas. O comentário que eu quero fazer é porque no final do capítulo a Ellen White vai tratar de quando Pilatos ele lava as mãos, né, achando que ali ele estava se eximindo da culpa da morte de Cristo. Ele lava as mãos e entrega a condenação de Jesus para aquela turba que estava ali, né? Aquelas pessoas, líderes religiosos, sacerdotes e algumas pessoas do povo. E acredito que até por algo cultural do cristianismo, Ellen White faz um comentário que é muito delicado e a gente tem que analisar com o contexto da época. Ela diz o seguinte: tem a parte, né, todos sabem que a multidão uma hora fala assim, né, em Mateus 27, 25 tá escrito: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Aquelas pessoas que estavam ali presentes, estavam jogando a culpa da morte de Jesus sobre elas, né, e falando para Deus amaldiçoar elas e os filhos que nasceriam delas. E ela fala o seguinte: literalmente tem se cumprido na dispersão, no desprezo e na opressão a que estão sujeitos seus descendentes desde aquele dia. Devemos tomar cuidado com isso. Vamos lá no contexto. No primeiro episódio do podcast, eu falei para os irmãos que esse livro foi publicado em 1900. E nessa época, nesse ano bem específico, a cidade de Nova York,
que é Ellen White, ela era americana, né? Ela nasceu no estado do Maine, lá nos Estados Unidos. Nova York também é um estado nos Estados Unidos. Mais especificamente, Nova York é um estado, mas aqui eu tô falando especificamente da cidade de Nova York. Nova York é um estado. Tô falando especificamente da cidade de Nova York. Nessa época, em 1900, no mesmo ano de publicação desse livro, a comunidade judaica nessa cidade era a maior do mundo. Tinha mais judeus em Nova York do que em Israel naquela época. Aliás, em 1900, o Estado de Israel não existia, né? Vamos lembrar disso. A divisão dos povos lá eram diferentes do que a gente conhece hoje. E da onde veio esses judeus? Eles vieram das perseguições da União Soviética, porque no leste europeu, muitos judeus, né, viviam no leste europeu, e o antissemitismo sempre esteve muito presente na Europa, infelizmente. Inclusive, os cristãos têm culpa disso, mas isso é papo para outro episódio. Nessa época, a União Soviética proibia a circulação dos judeus em várias partes do território deles, né? A União Soviética era gigante, não era só a Rússia, né? Ela era ali a Ucrânia, a Croácia, a Polônia. Então, esses países ali do leste europeu, a quantidade de judeus era muito grande. E aí, eles começaram já... Notem também a data, isso é antes da Segunda Guerra Mundial. Isso é antes do nazismo. Então... Quando a gente tem as coisas na história, as coisas não acontecem do nada. Enfim, papo para outro podcast. Mas vamos lá. Com essas perseguições que eles estavam sofrendo na União Soviética, eles só podiam viver na zona de assentamento judaico. Então, tinha lá um assentamento judaico, eles só podiam circular ali. Eles não podiam circular em qualquer outro bairro. Então, vamos trazer aqui para nossa realidade. É como se aqui na cidade de São Paulo, né, nossa cidade é gigante, a gente aqui do 15 de novembro só pudesse circular aqui, no máximo ir até Itaquera. Se chegasse no Arthur Alvim, a gente já não podia ir mais, a gente tinha que voltar. Só para, né, dar uma contextualização, como se fosse isso. E como os judeus sempre foram muito perseguidos, desde a Inquisição, desde lá do 2º século, em que há o rompimento entre cristianismo e judaísmo, infelizmente, muitos cristãos acabam tendo uma interpretação errada da Bíblia e colocam principalmente esse texto como se esse texto fosse uma desculpa para a perseguição que os judeus sofrem ainda hoje. E não é, irmãos. Porque no 1º século, praticamente todo cristão era judeu. Então, quando a gente vai em Atos, quem é a maioria dos cristãos convertidos? Todos eram judeus. Depois que Paulo vai falar com os gentios, tudo, mas... o que eu quero dizer, já estou passando bastante tempo e peço perdão. O que eu quero dizer às vezes a gente lê a Bíblia e tira conclusões e traz tradições de teologia que devem ser revistas, a tradição, né? Então, que os irmãos possam tomar cuidado, aqueles que tiverem mais interesse, façam esse curso do Dr. Reinaldo Siqueira. É maravilhoso. Esse podcast também da Revista Adventista é muito bom. Então, eu queria explanar mais, mas não vai dar. Peço perdão aos irmãos por ter passado tanto do tempo. Mas tomem cuidado. Essa maldição específica aqui que está dizendo é daquelas pessoas que participaram do julgamento de Jesus. Não é todo o povo judeu. Não é. É das pessoas que estavam lá. Inclusive, essa condenação é para o povo romano que estava lá também, tá? Pilatos, Herodes, os soldados, todas essas pessoas que estavam lá, essas pessoas específicas que têm que carregam essa maldição, né? Que, inclusive, quando Jesus voltar, elas vão ressuscitar só para ver Jesus voltar e vão morrer novamente, né? Mas, enfim... É isso, irmãos. Perdoe aí, esse episódio ficou um pouquinho longo. Vou passar a palavra aqui para os meninos para darem as últimas palavras deles também.
Um ponto que eu queria falar brevemente é em relação ao posicionamento desses líderes, né? Desses líderes humanos, Herodes e Pilatos. Que nós vemos o quanto eles estão tomados pela posição de poder deles. Então, porque Pilatos, ele não encontra nada de culpa em Jesus e ele transfere Jesus para Herodes, porque Jesus era da Galileia e ele transfere. E nisso, quando Jesus ele chega até Herodes aparentou querer conhecer ele, só que quando Jesus chega pra lá, Herodes pede pra Jesus fazer milagres, mas pelo menos da forma como eu li, parece que Herodes queria que Jesus fosse, sei lá, meio que um show ali eu entendi como se ele fosse um palhaço no circo, sabe? Um bobo da corte. Jesus, faz aí o que você sabe fazer pra galera tá em tédio e tudo mais. E é uma forma vendo isso, né, o que ele faz com Jesus é uma forma totalmente desrespeitosa. Tanto que Jesus, ele não faz nada e depois Herodes passa a zombar dele, né, e tudo mais. E nesse episódio até fala na Bíblia que Herodes e Pilatos, depois desse evento com Jesus, eles se tornam amigos. E eu queria deixar destacado o perfil desses líderes, né? Porque a gente vê, eles são o maior exemplo do que é o ser um político humano, né? Uma pessoa em situação de poder, porque eles se deixam levar por isso. E eu acho o contraste muito maravilhoso com Jesus, porque Jesus que é Deus, Jesus que criou o mundo. Se Jesus não tivesse criado o mundo, aqueles dois, desculpem a palavra, irmãos, aqueles dois palhaços, eles não tratariam Jesus dessa forma. Então, para você ver o amor de Deus pela humanidade, para você ver, porque a gente é muito ruim. Eles trataram Jesus como se fosse, sei lá, uma aberração ali, enfim, eu acho isso totalmente um absurdo. E isso mostra, né, o quanto a nossa humanidade é caída e que a gente precisa de Jesus. E graças a Deus, né? Graças a Jesus que ele vem a este mundo e ele passa por tudo isso. Ele quis passar por tudo isso. E para encerrar minha fala, né? Esses dois líderes, para mim, eles passavam um pro outro, né? Ninguém queria bater o martelo e falar mata Jesus e é isso. Eles ficavam jogando um pro outro. Na vida a gente faz muito isso. A gente não quer assumir o erro, ou não quer, tipo, realmente falar, pô, eu quero seguir a Deus, eu vou seguir a Deus. Ou eu quero seguir... Desculpa a palavra, irmãos. Eu quero seguir o inimigo ou eu não quero. A gente não pode ficar em cima do muro como eles ficaram. Não existe um meio termo. Não existe... ou você pede café quente ou você pede o frio. Tirando, não bebam café, tá, irmão? Eu dei só um exemplo, tá bom? Cevada bebam, fria, tá, ou cevada quente. Um exemplinho pra vocês. Então, se você... E isso tá em um filme, tá? Vocês vão saber disso quando eu citei o café. Vocês ficarem em cima do muro, vocês realmente escolheram o lado do inimigo. Então, eles escolheram isso. Quando o Pilatos falou, tá vendo aqui, povo, tô lavando minha mão. Então, a culpa não é minha, a culpa é de vocês. A gente faz a mesma coisa às vezes. A gente fica em cima do muro, a gente quer fazer as coisas de Deus e na tarde a gente quer fazer as coisas que convém a nós. Mas se o convém a nós, for o que a gente quer de Deus, for o que for a vontade dele, irmãos, a gente vai ser uma pessoa totalmente diferente. Então, sendo sincero, escolha de Jesus. Jesus não fez nada naquele dia e ele estava simplesmente ali cumprindo a missão que o Pai deu a ele, por amor a nós. Isso que é mais importante, por amor a nós, que a gente não merece nada. Então isso pra mim é satisfatório demais.
Irmãos, eu confesso pra vocês que ler esse capítulo, assim, já sabendo o final da história, foi... Sabe quando você tá assistindo aquele filme de suspense e você não sabe o que vai acontecer? Só que aqui foi diferente, porque aqui a gente já sabia o que ia acontecer. Só que do mesmo jeito. Ia pra uma pessoa, e depois ia pra outra, e depois voltava pra outra. E aí chegou a mulher dele, a mulher do Pilatos, e falou, não faz nada com esse homem. E olha, foi tenso. Mas eu vou fugir totalmente do assunto que eles falaram aqui. Eles deram uma contextualização geral e bem da hora aqui. Mas eu queria tentar pra uma coisa. Eu não sei se vocês perceberam, mas teve 2 vezes que eles não se referiram a Jesus como Jesus Cristo. Eles se referiram a Jesus, tipo, Jesus o Cristo. E aí eu fiquei me perguntando, por que o Cristo? Lá no início, eles falaram, tipo, esse cara aí tá falando que ele é Jesus, o Cristo. Não, ele tá falando que ele é o Cristo. Aí eu fiquei pensando, por que o Cristo? E aí, eu fui pesquisar o que significava Cristo, e aí eu tive essa resposta. Cristo provém do grego Christos, que significa ungido, que por sua vez tem origem na língua hebraica Machia, que em português é Messias. Tal termo provém de Israel, onde a unção com óleo servia como sinal para expressar o recebimento de encargo da parte de Deus. Era só isso, eu queria só deixar... É uma curiosidade, eu achei interessante, eu queria passar. Bom, irmãos, esperamos que tenham gostado desse episódio. Nós trouxemos muitos pontos de vista. Acho que foi um capítulo bem angustiante de se ler, revoltante, assim, vontade de entrar e pegar Jesus, guardar no pote e proteger de todo mal. E, bom, esperamos vocês no próximo capítulo do nosso podcast. Um abraço e até mais!